Graça e paz, meus queridos. É um privilégio poder estar aqui para contar um pouquinho da minha história. E para iniciar, eu gostaria de dizer que a minha vida aqui é um milagre. Eu posso dizer que eu sou o milagre de Deus. Para contar toda a minha história, eu acho importante começar pela experiência que eu tive aos 14 anos de idade. Fui criada num lar cristão, sempre levada à igreja, com meus pais, minha mãe sempre me ensinando da palavra. E aos 14 anos de idade eu fui para um culto de ceia de domingo de manhã. A igreja onde eu congregava era uma igreja menor, onde concentrou lá mais outras 2 igrejas. Então reuniram 3 igrejas na mesma igreja. E eu cheguei um pouco em cima da hora. O culto começaria às 10 horas, faltando 2 minutos mais ou menos, eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei, a igreja já estava lotada, já estava bem cheia. E eu olhava e via pessoas em pé, não tinha praticamente lugar para sentar. E eu cheguei e me encaminhei para para um banco que ficava bem próximo ao corredor central da igreja. E eu observava que do meu lado tinha um lugar vazio e as pessoas em pé, em volta, e eu ficava pensando assim, mas por que essas pessoas não sentam nesse lugar que está vazio? É porque aquele lugar estava separado por Deus para ter um encontro, para que eu pudesse ter um encontro com Ele. O culto começou, lá nós tínhamos o costume de ajoelhar para iniciar o culto. E nessa primeira oração eu pedi a Deus que me desse uma experiência nova, que eu pudesse sentir a presença do Senhor ali naquele lugar. O culto iniciou, começou os louvores a cantar, e no momento do segundo louvor eu olhei para o altar. Quando eu olhei para o altar, eu não estava vendo só o pastor lá em cima. Do lado esquerdo do pastor estava um ser todo de branco e do lado direito tinha um anjo alto, forte, com uma armadura de prata. Ele tinha em suas mãos uma espada e um escudo de ouro. E o ser de branco tinha em suas mãos uma pequena botija de azeite. Eles vieram pelo corredor central e o anjo se posicionou em pé ao meu lado, onde eu estava sentada, e aquele ser de branco sentou naquele lugar que estava vazio. Logo quando ele se aproximou, eu pude reconhecer que era Jesus. Eu não consegui ver seu rosto, porque brilhava muito. Eu não conseguia ver o rosto. Mas eu sabia quem ele era. Nesse momento eu já não aguentava mais nada, eu não tinha forças para mais nada. As pernas bambearam e eu perdi toda a minha força. Jesus pegou aquela botija, tirou um pouco de azeite e passou na minha cabeça. E disse o seguinte: esse daqui é para te dar sabedoria para lidar com as lutas que hão de vir. Pegou mais um pouco, passou nos meus lábios e falou assim: esse é para você falar do meu amor para todos aqueles que ainda não me conhecem. Pegou mais um pouco de azeite e passou em minhas mãos e disse: esse daqui é para você trabalhar na minha obra, porque foi para isso que eu te fiz. Pegou mais um pouco, passou nos meus pés e falou que era para me firmar na caminhada. Me firmar porque viriam muitas lutas. E em algumas dessas lutas eu iria cair, mas que Ele mesmo estaria lá para me levantar. Ele pegou aquela botijica de azeite e virou sobre a minha cabeça. E naquele momento ele disse: tudo aquilo que não me pertence sai. Isso tudo, o culto acontecendo. E isso acontecendo comigo lá no fundo. E onde aquele azeite passava, eu sentia meu corpo queimar,
e sair coisas de dentro de mim. Saía tanto azeite que para mim não fazia sentido sair tanto azeite de dentro de uma botija tão pequena. E assim que ele terminou, ele virou para o anjo, pegou a espada e o escudo de ouro que estava nas mãos do anjo, me entregou e falou assim: vai ter muitas lutas, mas todas as vezes que você usar essas armas, você vai vencer. E esse anjo a quem tu vês, ele estará lá contigo para batalhar. Naquele momento eu só pensava o seguinte: como que eu vou lutar com isso? Eu nunca peguei, nunca usei uma espada. Mas quando eu peguei a espada e o escudo na mão, era como se ela fosse perfeita para mim. Eu sabia manejá-la. Logo em seguida, o culto foi continuando e teve um momento que, fora da liturgia do culto, o pastor pediu para cantar um louvor que chamava Deus está no templo, e eu não tinha nem forças para cantar. Eu só conseguia dizer: Deus está aqui sim, Ele está aqui sim. Passada essa experiência, eu gosto de agora contar como foi a minha trajetória. Como eu disse, eu nasci, cresci num lar cristão. Logo que nasci, meus pais me levaram para ser consagrada ao Senhor. Meus pais são músicos da casa do Senhor e eles se conheceram na igreja, fizeram tudo conforme o que está na palavra de Deus. Fui consagrada e cresci no lar onde era me ensinado todos os dias o caminho. Meus pais me ensinaram no caminho. Então, eu posso dizer completamente que desde pequena eu cresci na casa de Deus. Mas ao mesmo tempo, havia algo acontecendo comigo desde muito cedo. Desde criança, dos meus 4, 5 anos, desde que eu me entendo por gente, Satanás já tinha começado a colocar as setas dele na minha cabeça, na minha mente. Satanás já tinha começado a trabalhar para tentar me atrapalhar. Desde muito cedo ele foi colocando na minha mente as mentiras dele, dizendo que eu era uma pessoa diferente. Que, na verdade, talvez eu teria nascido num corpo diferente. Que talvez eu deveria ser um menino. Mas não foi isso que Deus planejou para mim. Só que eu fui crescendo ao mesmo tempo na igreja, mas ao mesmo tempo ouvindo essas falas de Satanás e acreditando nelas. Logo depois que eu tive essa experiência com o Senhor aos 14 anos, eu continuei pensando muito na homossexualidade e tinha curiosidade de descobrir o que era aquilo, como é que funcionava. Eu queria experimentar. Às vezes passava na minha cabeça assim: beleza, Deus é muito bom, mas e se eu for feliz lá fora também? E aos 18 anos, eu tocava na igreja já desde os 10 anos de idade. Aos 18 anos, dentro do Ministério de Louvor, eu encontrei uma pessoa que partilhava da mesma situação. Uma outra moça que também passava por isso e que também tinha suas curiosidades. E logo dentro da igreja eu comecei a me relacionar com essa moça. Eu estava com 18 anos e logo nessa época eu já estava prestes a fazer vestibular e consegui passar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E minha família estava morando em Sete Lagoas. E logo eu vi uma oportunidade de poder ir para a faculdade e poder viver de fato aquilo que eu tinha curiosidade para viver. Meus pais se esforçaram muito, me mandaram para a faculdade. E logo que cheguei, eu resolvi que eu queria viver o mundo.
Eu amava a Deus, sempre amei a Deus, mas eu queria também experimentar aquilo que a minha carne tanto queria. Me relacionando com essa mesma moça, ela também se mudou para Belo Horizonte. E eu comecei a viver então uma vida realmente mundana. Eu comecei a ir em festas de faculdade, fui aproximada do álcool. Drogas nunca usei, mas eu precisava sempre do álcool. O álcool que no início chegou como uma distração, como algo para alegrar, mais para frente virou algo pelo qual eu dependia para viver. Essa pessoa que eu namorava, a gente terminou por um tempo e durante esse término eu entrei numa depressão profunda, porque eu já não tinha mais aquilo que preenchia realmente a alma. Eu já não tinha mais Jesus, eu já tinha abandonado Jesus. Então eu estava vazia. E aquela solidão, aquela tristeza, aquela angústia, eu comecei a usar o álcool para tentar melhorar e diminuir os efeitos daquela tristeza. O que antes era uma alegria ter vindo para a universidade, para ser um orgulho para a família, virou um momento onde eu entrei em depressão, destruí a minha vida, me afastei do Senhor e conheci o fundo do poço. Nesse período, a tristeza era tão grande, mas era tão grande, uma angústia tão grande, que eu só queria acabar com aquela angústia. Era algo que apertava o peito e que parecia que nada poderia resolver. E em 3 episódios eu tentei suicídio. Em uma dessas vezes eu estava determinada, não que eu quisesse morrer, eu não queria morrer, eu queria acabar com aquela angústia. Eu vi um ônibus vindo em alta velocidade numa avenida e sem pensar 2 vezes eu pulei na frente. Quando eu pulei na frente, um homem me puxou pela mochila que estava nas minhas costas. E eu tenho certeza que ele foi colocado ali como um anjo de Deus para poder me dar livramento. Porque se o ônibus pegasse, não ia ter jeito. Então, ali eu tive uma nova oportunidade. E chegamos em 2020, veio a pandemia. E eu comecei a fui ao psiquiatra, contei para o psiquiatra como é que eu estava, fui no psicólogo, terapias em grupo. E já logo comecei a usar medicação controlada. Só que não bastasse usar medicação controlada, eu ainda continuava usando o álcool, a bebida alcoólica. E sempre me envolvendo com pessoas para tentar sempre tranquilizar meu coração. E eu até brinco que todas as vezes que eu já estava alcoolizada, eu sempre me envolvi em alguma discussão sobre Bíblia. Porque eu sempre conheci a palavra, eu sempre gostei da palavra. Então eu sempre estava buscando ali conhecer um pouco mais de Deus e até alcoolizada eu entrava em discussões para poder falar aquilo que era verdade. E eu sempre dizia o seguinte: eu não sou a melhor pessoa para poder falar sobre isso, mas a verdade está na palavra de Deus. Em 2020 veio a pandemia e todas as pessoas com quem eu convivia foram para suas cidades e eu me vi sozinha em Belo Horizonte, onde estava todo mundo em lockdown, eu não conseguia ver ninguém. E aquilo ali, eu não conseguia ir ao médico para pegar mais medicação. E eu comecei então a abusar mais ainda do álcool para poder suportar aquela angústia. Em uma dessas vezes eu tomei vários comprimidos de medicação por causa da angústia, queria acabar com aquilo e graças a Deus não deu certo também. E nesse momento, meu pai, vendo meu sofrimento, me buscou e me levou de volta para Sete Lagoas.
Lá eu fui melhorando, consegui acompanhamento médico. Logo me ingressei no emprego. E nesse emprego tinha muitas pessoas homossexuais. Então eu meio que me senti em casa. E foi onde eu comecei a perceber que aquela forma com que eu me vestia, que era uma forma de uma menina, forma de uma mulher que Deus fez, eu comecei a acreditar que aquilo ali já não era para mim, que eu precisava ser diferente. Logo eu mudei meu corte de cabelo, comecei a usar cabelo bem raspado. Meu guarda-roupa, que era feminino, onde tinham vestidos, tinham maquiagem, eu troquei por um guarda-roupa completamente masculino. Aonde quer que eu passava, na rua ou em qualquer outro lugar, as pessoas tinham dúvidas. Mas o que que é? Ninguém sabia se eu era um menino ou se eu era uma menina. Eu tinha ali entregado até a minha própria identidade. A identidade que Deus havia me dado, eu tinha jogado fora e estava vivendo como uma pessoa sem identidade. E com pouco tempo poucos meses, chegando em agosto de 2020, aliás, agosto de 2021, eu assisti uma pregação. Porque apesar de eu estar fora da igreja, eu sempre tive saudades. Os meus pais sempre cristãos, minha mãe sempre orando por mim. Ela dizia para mim todos os dias: eu te amo, mas eu não aceito isso para você. Não foi isso que Deus determinou para você. Para mim, entrava aqui e saía aqui, eu achava que ela só queria brigar comigo, mas na verdade ela estava sendo fiel àquilo que era a palavra, aquilo que vinha da palavra. Ela nunca aceitou aquilo para mim e sempre dizia para mim: você é minha princesa. E quando eu ouvia isso, eu ficava triste, porque eu pensava que eu estava magoando a minha mãe. Só que, na verdade, eu não estava vendo aquilo que ela já via. E na farmácia, trabalhando lá, chegou uma mulher para mim e falou o seguinte: olha, ela apontou o dedo na minha cara e falou assim: eu preciso te falar uma coisa. Eu te vi no altar pregando para pessoas que passam pela mesma coisa que você. E depois que terminava a sua pregação, subia no altar o seu esposo e o seu filho. E deu detalhes de como eles eram. Naquele mesmo momento eu pensei assim: essa mulher não deve bater muito bem das ideias. Na hora foi o que eu pensei. Mas logo em seguida, no mesmo mês, eu assisti uma pregação pelo YouTube, não aqui da JET, mas de um outro pregador, e aquela pregação mexeu muito comigo. E naquele momento eu virei para Deus e falei assim: Deus, se existe alguma solução para a minha vida, eu te peço que transforme, muda a minha história. Continuei trabalhando e em 2 semanas eu perdi meu emprego. Quando eu perdi meu emprego, eu pensei assim: uai, agora que eu resolvi acertar minha vida, eu perco meu emprego? Como assim? Ali Deus estava começando já a trabalhar na minha vida. Perdi meu emprego e eu estava com uma dívida. E preocupada com essa dívida, o banco já começou a ligar. E o banco me ligou uma vez, eu atendi. A minha dívida, que valia X, iria para muito mais. Se eu não pagasse a tempo, se eu fosse multiplicar, parcelar as vezes que eu poderia pagar. Desliguei o telefone, falei que não ia ter como. Logo em seguida, o banco me liga novamente, é uma mulher lá da Bahia. Ela virou para mim e falou o seguinte: olha, eu posso congelar sua dívida por 60 dias e parcelo por tanto, e o valor final seria um pouquinho mais do que eu já estava devendo. Naquele momento eu pensei: olha, interessante. Mas virei para ela assim: mas
Como que eu vou arrumar um emprego em 60 dias? Nesse momento, essa atendente virou para mim e falou assim: você não acredita em Deus, não? Naquele momento eu entendi e resolvi aceitar o acordo. Aceitei o acordo e isso tudo aconteceu em setembro. Em novembro, abriu uma porta de emprego para mim aqui no bairro Dona Clara, pertinho da igreja. E logo eu vim, sem sombra de dúvidas, vim correndo para pegar o emprego porque eu estava pensando na minha dívida. Vim, consegui meu emprego e quando meu pai veio me ajudar a trazer minha mudança para Belo Horizonte, meu pai e minha mãe disseram o seguinte: tem uma igreja de Getsemane aqui por perto, vamos lá visitar? Naquela hora eu pensei, meu Deus, como que eu vou entrar numa igreja? Porque todas as vezes que eu já tinha tentado ir na igreja, as pessoas me olhavam de cima a baixo e me julgavam pela minha aparência. Tentavam entender o que eu era. E quando eu entrei na igreja, eu pensei, nossa, e agora? Eu vou chegar lá e eles vão me expulsar. A impressão foi essa. Cheguei na igreja, abaixei minha cabeça lá no cantinho. E nisso eu vi o pastor Jorge Linhares entrando pela porta para poder ir para o culto. E no mesmo momento o pastor Jorge me viu. E quando ele me viu, ele abriu um sorriso enorme, me deu um tchauzinho de longe. E aquilo foi o suficiente para eu me sentir aceita. Peraí, ele não me julgou? Não, ele me acolheu com amor. E dali eu resolvi que eu queria continuar visitando. Ainda não tinha sido liberta do álcool, mas um dia, bem alcoolizada, comprei uma Bíblia pela internet. Quando a Bíblia chegou em casa, eu pensei assim, nossa, já que eu comprei, eu vou ter que ler. E fui lendo. E aquilo mexeu muito comigo. Toda vez que eu li, eu sentia paz. E eu já não precisava mais do álcool para preencher aquela necessidade minha. A palavra de Deus foi entrando no meu coração. E aquilo foi me preenchendo de uma forma maravilhosa. Até que um dia eu aceitei Jesus de verdade. Fui para a igreja, me reconciliei com o Senhor. Com a roupa que eu estava com a minha pior roupa. Eu estava com a blusa de frio rasgada. Mas foi o momento que eu me reconciliei com o Senhor e tudo começou a fluir de volta. Dentro da igreja apareceu para mim uma mulher. Essa mulher disse o seguinte, eu nunca mais vi essa mulher. Ela falou assim comigo, olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu tive uma visão com você. Você estava em cima do altar pregando para pessoas que passam pela mesma coisa que você passou. E no final das suas pregações, subia no altar o seu esposo e o seu filho. E deu as mesmas características que aquela irmã lá atrás tinha dado. Naquele momento eu pensei, pera, eu já conheço essa história. Deus falando isso comigo de novo. E Deus falou comigo de novo. Mas ainda fiquei naquela, será que é isso mesmo? Mais pra frente, tinha acertado minha vida, comecei a servir no Ministério Salva Vidas. E conversando com a minha mãe, que sempre foi uma mulher de fé, uma mulher que sempre orou muito por mim, que deitava no travesseiro e chorava, pedia a Deus para me guardar. E ela me disse, Ju, eu tive uma visão com você. Você estava em cima do altar pregando para pessoas que passaram pela mesma coisa. E depois da sua pregação, subi em cima do altar o seu esposo e o seu filho. E as mesmas características. Naquele momento eu tive certeza. É o chamado, Deus está me chamando. Eu ainda tinha o cabelo ainda curto, eu estava começando a tentar mudar minhas roupas.
E entrei, estava no meu quarto, abri o meu computador e lá eu achei uma pasta. Uma pasta que tinha fotos antigas minhas. Quando eu comecei a ver minhas fotos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque minha mãe sempre me dizia: Ju, o que você está fazendo com você? Você é uma princesa, olha o que você está fazendo. E naquele momento que eu abri aquela pasta e vi aquelas fotos, eu entendi o que minha mãe via. Foi como se as escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu via quem eu era e o que eu tinha me tornado. Aquilo me magoou, mexeu tanto comigo, que eu chorava na frente do computador. Porque eu tinha me tornado realmente uma pessoa sem identidade. Deus tinha me feito para ser uma princesa. E eu tinha deixado Satanás me enganar e destruir a minha vida. Logo ali fui no banheiro lavar o rosto, dei de cara com o espelho e só conseguia chorar. E foi quando o Espírito Santo falou comigo que eu não era aquilo que Satanás tinha falado comigo em todo aquele tempo. Que aquilo não era uma verdade para mim. E que a verdade de Deus era muito melhor. Era realmente a verdade. E que eu tinha sido enganada por tanto tempo. Deus me resgatou com mão forte. Porque eu estava num poço de pecado e Deus me resgatou. Eu fui uma pessoa que tentei autoextermínio. Deus me resgatou. Eu fui uma pessoa que vivia a homossexualidade plena, mas Deus me resgatou. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, mas também tinha alguém que orou por mim e que nunca desistiu de mim. Hoje eu sou um milagre. No final do ano passado, o meu ministério deu início ao meu ministério, onde eu comecei a pregar. Coisa que eu jamais tinha imaginado, pregar. Eu subi em cima de um altar para levar a palavra do Senhor. Eu ainda não me casei, mas grande parte da profecia já se cumpre. E eu creio que Deus tem muito a fazer. Então, só tenho a agradecer primeiramente a Deus por esse milagre, por Ele ter resgatado a minha vida, por Ele ter me tirado daquela vida de pecado. E agradecer ao pastor Jorge por ter me acolhido com tanto amor. Essa igreja que me acolheu, que me abraçou como eu estava e que me ajudou a caminhar e que tem me ajudado todos os dias a seguir nesse ministério. Agradeço a você que está assistindo esse testemunho e espero que esse testemunho tenha te edificado. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você, você que já passou por isso que eu passei ou que esteja passando. E também para os pais que estão passando por essa situação com seus filhos. Quero orar por você porque eu sei que Deus tem um plano na vida de cada um. E eu sei que o melhor de Deus supera toda e qualquer tentação da carne, qualquer atividade de Satanás. Então, nesse momento, te convido a fechar os seus olhos. Vamos fazer essa oração juntos? Senhor, meu Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome, Pai. Eu te louvo, Senhor, por cada um que está ouvindo esse testemunho. E venho te pedir, Pai, nesse momento que o Senhor vá com a mão forte nessa pessoa que esteja passando pela homossexualidade. Que o Senhor vá com a mão forte e resgate essa pessoa. Mostre a ela o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira graça.
Pai, também te peço pelos pais que estão passando isso com os filhos. Te peço, Senhor, que dê sabedoria aos seus filhos, Pai, para que eles possam cuidar desses filhos que estão vivendo a homossexualidade. Cuide dessas famílias, Pai, que Satanás não venha destruir essas famílias e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu clamo a Ti e te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus vitorioso e é um Deus amoroso que pode resgatar cada um desses Teus filhos. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.